No vídeo de hoje, vamos ver como saber se o cliente tem ou não direito à conexão Green. Então, vamos lá saber os requisitos para que você atenda esse cliente e tenha o desconto. Primeiro, gente, a conexão Green é para clientes do grupo B, né? Classe B. Então, você vai lá na classificação e veja se está lá grupo B, né? Baixa tensão. Não pode estar no baixa renda, tá? Não pode ter crédito de injeção solar, só que existem exceções, né? Então, você vai ver lá no material de apoio a regra do seu estado, tá? Em cada estado tem uma regra, e nós temos alguns estados, né, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e outros, que existem as exceções, mas de forma geral, por enquanto ainda não estamos atendendo quem usa energia solar e ainda não está conseguindo ali cobrir o seu consumo, tá? Toda vez que você for atender alguém, é importante você olhar a regra do Estado, né? Lá no PDF Regra do Estado, conferir se o Estado está e se aquela distribuidora está também atendendo e ver qual é o quilowatts mínimo para que seja feito aí a aprovação. Tendo visto isso, nós precisamos calcular a média de consumo, né? Aqui no material de apoio, nós vemos que pede para a gente calcular, ver o mínimo para ser aprovado, né? Você vê aí que na maioria aqui da tabela, o mínimo é 100 quilowatts. Esse 100 quilowatts é o mínimo a ser injetado pela iGreen, tá? Então, a iGreen não vai injetar menos do que 100, por isso que o requisito é ser mais de 100, né? Por que mais de 100? Porque a distribuidora ela retém parte do consumo do cliente como sendo a taxa mínima de distribuição, como se fosse o pagamento dela. Então, por exemplo, quem é monofásico, no mínimo 30 quilowatts. Bifásico, 50 quilowatts. Trifásico, 100 quilowatts. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que quando nós formos calcular aqui a média do cliente, você vai aqui na conta do cliente, você vai buscar aqui a parte do consumo. Talvez não vai dar para vocês verem. Mas aqui no consumo, você vai ver qual é a média de cada mês que o cliente consumiu. Então, você vai fazer o quê? Você vai somar esses 13 meses, se for 13 que tiver aqui, se tiver menos, você vai somar, se tiver 4 meses, é 4, e vai dividir pelo número de meses que apresenta aqui no histórico. E aí você vai descobrir qual é a média, né? Se é monofásico e o requisito é 100, então vai ser 30 do monofásico e 100 o mínimo da iGreen. Então, ali tem que ter no mínimo 130 de média de consumo. Então, dessa maneira, né, você vai estar aí anexando ao aplicativo contas elegíveis, né? Porque não adianta você colocar com baixa renda, você colocar uma conta de alta tensão, a conexão green tem que colocar na outra conexão, a correspondente. Não adianta colocar baixo, né? Porque isso não vai ser bom, né? Porque pode dar devolutiva, né? E ao mesmo tempo, se tiver abaixo e aceitar, vai ficar acumulando créditos. E quando o cliente precisar encerrar por algum motivo, vai ter muito crédito para ele pagar. Então, a ideia é que a gente realmente siga aqui as regras, né, de não colocar contas abaixo do mínimo, né, levando em conta os quilowatts da Green e os quilowatts mínimo da distribuidora, tá? E, tendo em vista isso, façam boas conexões.